Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, que agora está dedicando para falar sobre família. Eu gostaria de ilustrar a lei básica da família e do casamento com a figura de uma pirâmide dividida em 3 partes. Na parte de baixo, na base, escreveremos pessoas. Na do meio, parceiros. E na de cima, no topo, pais. É impossível ter uma pirâmide só com a parte de cima ou o topo. Será que você já viu alguma pirâmide sem a base e a parte do meio? Impossível, não é? Da mesma forma, é impossível um pai e uma mãe equilibrados sem a orientação de Deus. E é impossível que a parte do meio exista sem a base. A base é fundamental, é o vital da pirâmide. As pessoas formam a parte maior, a fundamental. Essa parte é vital para o fundamento da pirâmide. O mesmo acontece com o casamento, cuja parte vital é feita com 2 pessoas. Pessoas formam a chave do casamento. Não dá para mudar isso. 2 pessoas formam a base do casamento. Existem 4 áreas problemáticas em todo casamento. Dick Woodward diz: eu vou usar o meu casamento como exemplo para ninguém sentir-se ofendido. Área problemática número 1, portanto, ele diz: Dick, homem, que é um problema enorme. Quando minha esposa casou-se comigo, ele diz, ela tinha o dom da fé. Eu era uma pessoa muito nervosa, andava bufando de raiva, cheio de rancor, pesava 115 quilos. E, para dizer bem a verdade, parecia que eu não ia dar em nada na vida. Ela precisou de fé para se casar comigo. Os planos dela eram de ser missionária na África. Eu tinha um rival, a África. Ela finalmente viu que eu era um desafio maior do que o continente africano e, portanto, decidiu casar-se comigo. Eu sozinho já tinha problemas suficientes para 2 pessoas juntas. Imagine quantos problemas nesta parceria, mesmo antes da minha esposa chegar com a metade de problemas dela. Vamos imaginar que minha esposa tivesse 50 problemas e eu os meus 50. O casamento começa com 100 problemas antes mesmo de começarmos a falar em compatibilidade. Na minha experiência como conselheiro matrimonial, considero este um ponto muito difícil de ser tratado. Acho que você vai entender. Vou falar algumas coisas e quero ter certeza que você vai entender. Se você não consegue reconhecer nem aceitar o fato de que você é parte do problema, não há conselheiro matrimonial no mundo que possa ajudar a solucionar o problema do seu casamento. Se você não conseguir fazer com que o Dick enxergue os problemas que tem, nem puder convencê-lo de que ele precisa admitir esses problemas e que precisa de um check-up do pescoço para cima e que tem problemas gigantes, não há esperança para essa parceria. Não há solução sem que ele reconheça que tem problemas e que precisa tratá-los. Nosso professor Dick Woodward diz, eu reconheço que foi pela graça de Deus que eu reconheci isso e recebi ajuda. Se você conseguir resolver os problemas do Dick, já resolveu grande parte dos problemas dessa parceria. Com frequência encontro esse tipo de problema. A dificuldade da pessoa de reconhecer seus próprios defeitos. É um impasse. Quando alguém nem cogita a possibilidade de que tem problemas, aí então não tem jeito. Já tive alguns casos difíceis e vou contá-los para você. Para exemplificar, deixe-me contar uma história de um homem que procurou o psicólogo com um pé de alface e 3 ovos sobre a cabeça e mais uma tira de bacon pendurada em cada ouvido. O médico o convidou para entrar e sentar-se. Ele sentou-se tomando cuidado para que nada caísse de sua cabeça. O médico disse, você quer falar sobre isso? Ele respondeu, sim, doutor, gostaria de falar com o senhor sobre o meu irmão. Meu irmão está com problemas. Os psicólogos veem pessoas desse tipo todos os dias, o dia todo. É como Jesus disse, por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no teu próprio olho, hein? A pessoa fica ridícula com aquela viga enorme saindo da cabeça
e ainda dá uma de doutor sabe tudo. Você é super crítico, sabe tudo que há de errado nos outros, eu quero dizer, nas pessoas da sua própria casa, né? Na sua esposa, nos filhos, e costuma achar que a culpa é sempre deles. Você sempre está certo. Preste atenção nesse princípio importante. O melhor conselheiro matrimonial do mundo é a Bíblia. Por isso vamos analisar os seus conselhos, os conselhos dela para o casamento. E à medida que fizermos isso, você descobrirá alguns padrões. O primeiro é muito realista. Toda vez que a Bíblia fala do casamento, ela isola os dois parceiros como pessoas, como indivíduos. Ela fala com o homem sobre o homem e fala para ele o que ele pode fazer a respeito de si próprio. Quando trata da mulher, fala com ela sobre ela. O texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, fala sobre uma mulher cujo marido é desobediente à palavra. O texto continua por 6 versículos tratando do assunto, sem falar mais no marido. Você pode fazer isso, isso e isso. Isto é ser realista. A Bíblia é sempre muito realista. Depois o texto chega até a falar com filhos, sobre os filhos. Mas não fala sobre os filhos como endireitar seus pais. O texto fala para os filhos o que eles devem fazer a respeito de si próprios. Isso é realismo. Você é o único que pode mudar qualquer coisa. Eu não sei há quanto tempo você está casado ou se já percebeu que não há nada que a gente possa fazer para mudar o outro. Às vezes, leva muito tempo para as pessoas aprenderem isso, né? Mas no final acabam aprendendo. Quem vai responder diante de Deus pelos atos deles são eles próprios. Você vai responder pelos seus. Você é responsável por você e a única pessoa a respeito de quem você pode fazer alguma coisa é você mesmo. Geralmente, quando acompanho um casal em um aconselhamento matrimonial, é o homem quem apresenta problemas enormes. E aí a gente pensa, só mesmo pela graça de Deus, hein? É claro que eu gostaria de poder ajudar. Temos nossos encontros, nossas consultas e a única coisa que ouço é essa mulher que Deus me deu, essa mulher que Deus me deu. Um deles até me disse, se Moisés tivesse conhecido a minha mulher, teria escrito mais uns mandamentos. Parece que sofrem de um problema de visão. Alguns deles acham que o problema está com a mulher, que é ela que tem todos os defeitos do mundo. Nem passa pela cabeça deles que o problema possa estar com eles. Fico olhando para aquele homem à minha frente, com aquela viga saindo da cabeça, tentando achar o cisco nos olhos de sua mulher. Parece tão ridículo, como um pé de alface ou não sei o que mais sobre a cabeça, e não passa pela cabeça dele que ele possa ser o problema, que ele está cheio de problemas. É claro que a mesma coisa pode acontecer com a mulher. Existem mulheres especialistas nos defeitos dos maridos, não? Como você pode perceber, o fundamento do aconselhamento matrimonial está em 2 pessoas, 2 indivíduos, separadamente. Quando eu dava aconselhamento matrimonial, costumava isolar os parceiros, porque é isso que a Bíblia faz. Uma vez passei por uma situação muito difícil. Era a primeira consulta com o casal e o marido tinha praticamente arrastado sua mulher pelos cabelos para o meu consultório. A minha presença lá era quase como a de um juiz. Mas depois de 1 ano participando de estudos bíblicos com vizinhos, aquela mulher se converteu. Havia ocasiões com aquele casal em que nem adiantava nos reunirmos porque minha figura era de um simples juiz tentando apartar uma briga. Eu tinha que me reunir com eles individualmente. Então, depois de trabalhar separadamente com eles durante muito tempo, passamos a trabalhar as questões de compatibilidade com os 2 juntos. Não pode se tratar de compatibilidade até que os 2 se ajustem com Deus. É possível que agora que vamos estudar a lei do casamento e da família, você se interesse em compartilhar este estudo e particularmente estudar realmente sobre o casamento através da Bíblia Sagrada, não? Você talvez tenha pensado, o que há nesse estudo para mim? Quero melhorar o meu casamento. Uma vez fui o palestrante em um café da manhã para homens e eu disse, casamento não é uma questão de meio a meio, nem é 100% com as 2 pessoas. Cada casamento é uma questão de 2 pessoas 100% com Deus. Um homem foi para casa e falou para sua esposa, olha, o Dick falou que casamento é 100% para nada, e eu sou 100% e você é o nada.
Que desastre! Eu não sei como ele conseguiu tirar essa ideia da minha frase. Vocês prestaram atenção? Ele disse: olha, ele falou que o casamento é 100% para nada. E eu sou 100% e você é um nada. Sabe, as pessoas podem ser muito tendenciosas. Elas não reconhecem o fato de que os problemas começam nas pessoas e que a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Se você estuda esta lei do casamento e da família, perguntando o que tudo isso tem a ver com você, vai aprender muita coisa. Acho que um lar feliz é a melhor coisa do mundo depois da salvação. Se você realmente quer aprender com esse estudo, estude-o tentando responder a seguinte pergunta: o que esse estudo tem a ver com Deus? Não apenas o que tem a ver comigo, o que tem a ver com Ele. Por que Deus instituiu o casamento? Por que criou macho e fêmea? Muito bem, se você estudar a Bíblia, não será difícil descobrir por que Deus quis povoar a terra com pessoas boas. O Salmo 128 tem uma lição muito importante para nós. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Muitas pessoas gostariam que o Salmo fosse assim. Como é feliz todo homem. Muitas pessoas ensinam que todo mundo é abençoado. Isso é o universalismo? Se Deus é amoroso, todo mundo tem que ser abençoado. Tudo ficará bem, bênção atrás de bênção, mas a Bíblia não ensina assim. Esse é um dos salmos do homem abençoado, o tipo de salmo que eu mais gosto. A mensagem dele é que as bênçãos do homem abençoado não são coincidência ou acaso. Elas são um banquete de consequências. Robert Louis Stevenson declarou: cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Essa também é uma lei da vida. O Salmo não diz que todo homem é abençoado ou feliz. Ele diz: como é feliz o homem que teme ao Senhor. Isso quer dizer, o homem que crê no Senhor e anda nos seus caminhos, sem hipocrisia, sem crendice barata. Estamos falando de um homem que teme de verdade, que crê em Deus e procura andar nos seus caminhos e, acima de tudo, tem vontade de ser fiel a Deus. Quando um homem anda nos caminhos de Deus, tem vontade de ser fiel a Deus e procura ser fiel a Deus, ele vai ser fiel também à sua esposa, ele vai ser fiel aos seus filhos. Ele vai ter realmente uma vida frutífera na presença de Deus. Isso é algo muito, muito importante. Bom, o nosso tempo já está terminando hoje, mas eu quero convidar você, no próximo programa, vamos continuar a tratar sobre casamento e família no ponto de vista de Deus. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.